Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Fabrício aqui. Primeiramente, lembrando de se inscrever no canal e deixar aquele like. Show? Acervo nostálgico, eu vou falar para vocês aqui hoje do vídeo. Da Chevrolet D20 Turbo enfrentou a Ford F1000. É isso aí. Tô falando já na década de 90, tá? Tô lá atrás e tô falando já da faixa do ano de 1992, tá bom? Para não perder terreno, a GM equipou a D20 com motor turbo para enfrentar a renovada F1000. Pioneiro no uso da tecnologia na época, tá? Na época usava o bordão assim, cowboy no asfalto. Uma expressão usada na época há mais de 20 anos para incentivar, entendeu? Instigar mais os compradores, aumentar mais esse crescimento de venda, entendeu? Para a galera sempre sim, obviamente sempre foi voltado ao agro, né? Obviamente. Mas pegar aquela galerinha também um pouco de cidade, migrando pro agro, o agroboy, né? A gente fala isso muito hoje. E a ideia na época era tipo meio que tirar onda na cidade mesmo, entendeu? Para virar febre de região. Locais, obviamente, tá? E isso cresceu muito, ainda mais visado no campo do agronegócio. E também quem não era do agro, começou a entrar muito nesse segmento de caminhonete, que hoje ainda é muito forte, que é o segmento que eu mais gosto, entendeu? Eu mais gosto. Para quem não assistiu, vou deixar o link aí da F1000 do meu sogro. Ela é 1994, uma F1000 mais de entrada. Ela tá com motor de F4000, motor aspirado, tá? Ela é mais simples, ela ficou 2 anos parado. O que fez nela? 2 anos parado. Trocou bateria, sangrou o tanque de diesel. Tinha pouco, né? Mas dá aquela crosta e tal. E tirou o ar, teu chave ela pegou. Vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo aí, ou no final. Era uma branca, é difícil encontrar com eles, com a caminhonete. E usa mais para bater, para carregar as coisas de caminhão da carreta dele, pneu, desculpa. Pneu, galão com óleo, um monte de coisa. Então é difícil ver a F1000 dele, entendeu? Esse dia eu ajudei ele, peguei, dirigi. É muito macia, gente. A dele só tem direção hidráulica. Não tem, na verdade o ar-condicionado não funciona, vidrozinha manivela, não tem trava elétrica nem nada, entendeu? Mas é uma 94, aquele design para mim eu acho muito bonito, na minha opinião é um dos que eu mais gosto, é aquela frente 94, que já tá remetendo um pouco mais às americanas, né? Ela vem mais com cara de ideologia americana, ela é as últimas 96 ali, 97, se eu não me engano, né? 96, 97, mas a que eu mais curto mesmo é a versão ali na frente 94, que é a dele, entendeu? Uma caminhonete robusta pra caramba. Eu gosto muito de Chevrolet, mas entre D20 e F1000, eu vou de F1000, eu gosto mais da F1000 em si do que a D20. Eu acho até a F1000 mais bonito que a D20. As últimas D20 também, você pega umas raridades no mercado aí, a BST, ela é linda. A cor vinho, então, eu acho ela linda, linda, linda. Mas ainda assim tenho tendência mais a F1000. Minha opinião, tá? Isso aqui é divisor de águas, cada um é igual briga de Civic com Corolla. É briga de F1000 com a D20 e F250 com Silverado, tá? Já para F250 Silverado, já o jogo muda na minha opinião, mas não é o caso nesse vídeo. Mas aí, voltando à pegada do vídeo, na década de 90 aí que eu tô falando pra vocês, em 1990 a Ford foi a primeira a utilizar o motor de turbo diesel de série, entendeu? Isso porque ela detectou que cresceu muito mais a procura do segmento turbo, porque ela colocou o turbo e tinha turbo aspirado. Só que ela percebeu que as vendas aumentaram muito no segmento turbo. Então, o que ela fez? A Ford foi esperta, cortou o aspirado, deixou só a linha turbo diesel, entendeu? E o que acontece? A Chevrolet logo depois percebeu essa sacada e colocou na D20 o motor turbo diesel. A Ford teve o mérito de ser a primeira, mas não permaneceu sozinho por muito tempo. Eu tô falando com vocês. A Chevrolet detectou isso e foi lá e colocou. Aí que a briga ficou feia, começou a esquentar mais ainda a briga, que eu falo modo de dizer. Ficou mais acirrada as vendas entre F1000 e D20, entendeu? Porque além de tudo, ela mudou também o câmbio. A D20 ela ganhou um banho de juventude quando ela pegou, ou ela meio que teve o facelift dela. Ela teve uma juventude de carroceria, né? Mudou o design. Câmbio e suspensão modificado, além do motor MWM com a potência aumentada de 119 para 122 cavalos e a bomba injetora rotativa com afogador elétrico. Mas de todas as modificações que a Ford fez na F1000, pessoal, a que mais, sim, foi significativa mesmo, além do design, obviamente, mas assim, encontrava no câmbio.
A versão álcool, gasolina e diesel esperado passaram a contar uma nova caixa de transmissão, que é a caixa Clark, que vocês conhecem, né? Na turbo diesel avaliada do vídeo, na época, na qual o torque era bem maior, a F1000 recebeu um Clark CL 2615, de 5 marchas com dente de engrenagem de terceira e de quarta marcha do tipo Fine Peak, de maior durabilidade e de menor nível de ruído, né? Isso sentia-se nitidamente dentro na cabine, conforme a Ford falou, e os usuários que utilizavam a F1000, que sentiu essa mudança colocando para movimento, entendeu? Botando para rodar mesmo, se sentiu essa diferença. A primeira marcha era lá mais longa, entendeu? E para facilitar os engates, o que a Ford fez? A Ford adotou óleo aditivado sinteticamente, tá? Ou um óleo sintético. Com isso, a F1000 só precisava trocar o lubrificante de câmbio a cada 40 mil quilômetros. E não mais com 15 mil, tá? Para quem não sabe, tô falando de câmbio manual, tá? Porque hoje fica essa ideologia, igual o câmbio automático tem que trocar o óleo, mas da caixa manual também, ainda mais para carro que você vai atorar para peso. Mas assim, né, convenhamos, né, F1000 D20 é pau pra toda obra, botar para moer mesmo que os carros aguentam. No caso da Chevrolet com a D20, para receber o motor turbo, o motor Maxo sofreu intervenções no cabeçote, bloco, virabrequim, pistões e nas suas bielas, chegando a 120 cavalos de potência. E a bomba injetora com controle automático de débito em baixas rotações permitia reduções de emissões de poluente. Então lá a Chevrolet já começou, se você for pensar, começou a pensar nas diminuições de poluente no meio ambiente, coisa que hoje está pegando feio, né? Tem carro deixando de ser fabricado, motores estão diminuindo potência, motor de alta litragem diminuindo para carro turbo, biturbo, enfim. Agora essa era de carro elétrico que tá por fora, eu não curto, enfim. Ainda mais você que tá vendo esse vídeo, a gente tá falando de carro diesel, eu dificilmente vou acreditar que você vai curtir muito um carrinho elétrico, um BYD. Enfim, bora lá, pessoal. Sobre o painel da F1000 indicava já um design bem mais moderno e ergonômico, que eu acho. É igual ao do meu sogro, tá? Eu curto bastante aquele volante igual que tem na Pampa, que é o dele, das últimas Pampas, tá? Que é assim, ó. O da Pampa primeira também era assim. Mas assim, das últimas Pampas, conhecido volante Ford, eu gostava mais dele do que aquele volante da D20, estilinho do Opala. Então eu acho que o design já da Ford nessa época já era aquele painel ergonômico bonito, melhor. Nem digo melhor, mas no meu ponto de vista é um painel mais bonito do que o da própria D20, tá bom? Não é que eu tô desfazendo o meu painel da D20, mas na minha opinião, na época, era mais bonito se você pegar os dois painéis. Eu vou colocar aqui no vídeo para você ver. O teste de pista, carga máxima, o teste de pista foi feito com as picapes vazias e depois com as picapes carregadas no limite, recomendado pelo fabricante, tá? Então, é o seguinte, nos dois casos, a F1000 apresentou uma pequena vantagem sobre a D20, entendeu? Na velocidade máxima, cravou 141 km, quase 142 km por hora, a F1000, tá? Nossa, pra você ver como é que hoje as caminhonetes andam demais, né? A diferença para a época. Lógico que na época o propósito não era corrida, mas e sim carga em peso, né? E durabilidade, que vamos convenhar, né? Convenhamos que esses motores são quase inquebráveis, né? E aguenta a carga demais, é absurdo. Tanto Chevrolet, tanto Ford, entendeu? Um dos dois motores aí, D20 e F1000, nem tem que falar. O problema do D20 é cair pivô, né? Brincadeira, pessoal, senão o pessoal fica bravo comigo. E no teste de carga, tô falando, ela fez 141,8 vazia. E no teste de carga no limite, ela chegou a 136,2 km por hora, entendeu? Obviamente que ela tá pesada no limite pelo fabricante, ela vai andar um pouco menos, né? Normal. A D20, ela chegou de máxima vazia, 139,6, entendeu? E pesada, 135,4. Então vamos lá, diferença. Vazia, F1000, 141,8 e D20, 139,6. Isso dados da época, Não sou eu, Fabrício, que estou falando não, tá? Pesada, F1000, 136,2 e D20, 135,4. No 0 a 100, ambas registraram um resultado digno para a época, né? Que não tô
falando de hoje de carro V6, de Amarok, de S10, de Hilux, que andam bastante. No caso, estou falando dessas caminhonetes da época. O 0 a 100 registrava um resultado digno para a época, que eu acho, entendeu? Que a F1000 fez o 0 a 100 vazia, 18,43 segundos, e a D20 fez em 20,1 segundos, tá? Nossa, tem que remar para chegar no 0 a 100, né? Isso que eu tô falando delas vazias. Para uma comparação, para vocês entenderem, na época eles fizeram uma comparação com o Uno Mille. O Uno Mille fez de 0 a 100 e gastou 18,31 segundos de 0 a 100, tá? Você vê como é que os carros hoje evoluíram muito tecnologicamente e o desempenho, né? E carregada, elas, como eu falei pra vocês, se mostraram mais lenta. A F1000 carregada, 0 a 100 subiu para 25,84 segundos, tá? E a Chevrolet D20 foi para 28,14 segundos, entendeu? Ambas carregadas no limite pelo fabricante. Apesar das grandes dimensões na época, né, delas serem grandes, elas são largas, você pega e hoje assim, você parece ter um mini caminhão, se você tivesse um 608 aí, um 709, aquela bem brutinha assim de caminhonete, eu curto bastante, bem raiz, né? Mas nada complicado dirigir elas, entendeu? A primeira vez que fui dirigir, eu tinha colocado a primeira para frente, engatando a ré, achando que era assim, e não era, era para baixo. Enfim, a primeira no lugar da segunda, na verdade, né? Enfim, nesse comparativo da época, não sou eu que estou falando da época, a conclusão foi que a F1000 venceu o comparativo por ter inovado o estilo, a mecânica, o conforto, tá? Eu falo conforto, mas assim, D20 eu tenho certeza, eu já andei de Bonanza e não dirigi, andei de carona e sim, conforto, nossa senhora, sofá de casa, absurdamente confortável. Mas assim, na minha opinião as duas são confortáveis, não tem que falar nesse segmento, mas estou falando só do propósito do vídeo da época, tá? Que na época, nessa reportagem, eles deram a pontuação nesses quesitos para F1000. Mas assim, eles deram e falaram que isso na época foi muito acirrado, pouquíssimas diferenças, entendeu? Assim, qualquer que fosse a opção da sua compra, ou da compra de quem, na época, do cowboy, do agro, dos anos 90, estariam bem servidos. Tanto de D20 quanto de F1000, de F1000 e D20. Então no asfalto com terra tá top, tá bem servido. É que no comparativo, gente, dessa textilização, dessa mudança da F1000, tanto por fora, tudo foi mudado na F1000. Suas formas arredondadas, por fora e por dentro, né? O capô ligeiramente inclinado, a carroceria mais rebaixada, deixaram ela mais bonita, mais moderna na época, tá? E do que a própria adversária, que no caso é a D20. Mas são carros rústicos, né? E aguentam pancada de qualquer forma. Paulada, marretado, o que for, bateu, fechou a porta e já era. E no resumo final, que eu vou repetir para vocês, a aceleração de 0 a 100, F1000 18.4, vazia, tá? 18.4, Chevrolet D20 20.1. Velocidade máxima da F1000 141.8 contra a Chevrolet D20 139,6. Frenagem de 0 a 80 km por hora, tá? Na F1000 ela freou 37,8 metros e a D20 40 metros. Então deu uma diferença significativa, né? Mas de frenagem a favor da F1000. Consumo médio aí no diesel. Isso dados da época, repetindo. 9,72 para 9,7, vamos botar assim, 9,7 para F1000 e 9,3 para D20. Assim, elas são bem similares, né? Bem similares. Mas é isso, tá? Demais é isso. Eu tô falando lá dessas versões aí de batinho de frente, não dos últimos anos dela, mas nessa meados de 92 para até 94, tá? E são carros excepcionais, a galera fica brincando com o outro, a sua cai pivô, a sua esquenta, enfim. Mas assim, gosto das duas, só que a minha escolha é a F1000, porém também gosto muito de Chevrolet. Já entre F250 e Silverado a briga é muito mais acirrada, que eu mesmo fico na dúvida, porque nesse caso eu já dirigi muito Silverado, gostei, estou extremamente apaixonado de Silverado. Mas também gosto muito de F250, esses motores MWM aí, 6 cilindros, não tem que falar, são quebráveis, da versão Silverado e F250, tá bom?
Mas é isso, pessoal. Sem mais, já finalizando o vídeo aqui para vocês. Pessoal, comenta aí qual você prefere, F1000 ou D20. Comenta aqui no vídeo qual a sua opinião, qual você tem, qual você gosta mais, qual você tem vontade de ter, beleza? E se inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu!